Olá pessoal! Hoje nós vamos continuar aquele assunto que nós comentamos no vídeo passado a respeito do infinito da pequenez e quão importante é nós cultivarmos a virtude da humildade para sermos mais felizes, para sermos mais valorizados e grandiosos aos olhos de Deus, porque Deus realmente Ele se gloria nos humildes. O mundo, porque se deixa cegar pela ambição do poderio, parece incapaz de compreender esta verdade paradoxal, que assim como só as criancinhas têm a consciência da grandeza do universo, assim também só os corações humildes têm a consciência da grandeza de Deus. O mundo não é capaz de compreender essa verdade porque confunde pequenez com fraqueza, simplicidade infantil com infantilidade e humildade com inferioridade. Entende poderio somente em termos de força material e sabedoria unicamente em termos do vão conhecimento da instável moda intelectual de cada dia. Esquece que sob a fraqueza física se pode esconder uma força moral imensa, tal qual sob as roupinhas do menino Deus se ocultava a onipotência, e que na simplicidade da fé se encontra a verdadeira sabedoria, tal qual sob a forma de criança divina se consubstanciava a suprema inteligência. Ali residiu a verdadeira força, força que fazia tremer os anjos, que dava impulso à multidão das estrelas na imensidão dos espaços, que na terra fazia oscilar de pavor o trono de Herodes. Era a força desse divino e temeroso amor, feito aparentemente tão minúsculo sob a forma daquela criancinha, para nos ensinar, à medida de Deus, o que devemos ter por verdadeiramente forte. Então, aqui nós temos essa noção, de que o mundo ele não valoriza a humildade. Para o mundo, Jesus não deveria ter nascido numa manjedoura, se ele era o Filho de Deus. Ele deveria ter nascido num palácio, cheio de honras e glórias. Então, nós temos aqui essa lição que, na verdade, para Deus é exatamente o contrário. Para Deus, o que é importante é nós sermos pessoas simples. Não são as honras e glórias que são importantes. Não são as pompas, mundanas que são importantes, as coisas que o mundo oferece. O que é importante é nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. É lógico que todos nós gostamos, devemos buscar e querer ter coisas assim, materiais, que não são realmente importantes. Mas isso não deve ser o nosso fim, isso não deve ser o nosso objetivo principal, a nossa felicidade. A nossa fonte de felicidade, na verdade, ela deve ser a busca pelas coisas de Deus. É isso que deve preencher o nosso interior. A nossa felicidade deve estar, então, nas coisas de Deus. É nisso que nós devemos, então, buscar a nossa verdadeira alegria. Então, essa é a lição que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus, numa manjedoura. Um ser que, apesar de ser Deus, ele quis se fazer humilde, ele se humilhou para nos dar o exemplo de que, através dessa humildade, é que nós realmente seremos pessoas mais felizes e pessoas realmente importantes perante os olhos de Deus. Deve, pois, a sua lei ser a nossa lei. Devemos principiar a tarefa da nossa vida eterna como Jesus condescendeu em principiar a sua, tomando como ponto de partida o que havia de mais ínfimo e mais humilde, para subir daí até o mais alto e mais majestoso. Assim como ele, que é Deus, quis descer à insignificância da meninice como primeiro passo para o seu triunfo eterno, assim também nós devemos descer do nosso orgulho ignorante até sermos o que aos seus olhos devemos ser. Enquanto não vos fizerdes como essas criancinhas, disse nosso Senhor bem categoricamente, não entrareis no reino dos céus. Fazer-nos como criancinhas significa sermos humildes e verdadeiros na opinião que temos de nós próprios. Reconhecermos a desproporção que existe entre a insignificância da nossa pobre vida terrena e a vida eterna que nos aguarda depois desta. Confessarmos a nossa fraqueza, os nossos pecados, a pequenez de tudo quanto realizamos neste mundo, perante o esplendor da grandeza e da sabedoria que será nosso, contanto que sejamos agora tão humildes que nos prostremos ante uma criancinha deitada num presépio e reconheçamos nela o Senhor Deus, nosso Senhor, nossa vida e nosso tudo. Então, realmente,
nós devemos reconhecer nas coisas simples e humildes a verdadeira beleza da vida. E nós devemos, em primeiro lugar, nos espelhar, então, em Deus, em Jesus, que nasceu pobre numa manjedoura. Em segundo, nós devemos nos espelhar na lição das crianças. As crianças têm muito a nos ensinar, porque as crianças, elas não se satisfazem nas coisas materiais. Elas se satisfazem nas coisas pequenas, em brincar com seus coleguinhas na escola, em serem simples e singelas. Então, as crianças, elas realmente são importantes para nós. Nós devemos realmente aprender com elas, né? Que nós podemos ser pessoas felizes cultivando essas coisas simples da vida. Todos devemos entrar de joelhos no presépio, deixando cá fora a nossa vã ciência, o nosso orgulho, a nossa pretensa superioridade. E todos devemos sentir-nos como meninos perante o mistério insondável da humilhação do Filho de Deus. Como criancinhas, devemos aproximar-nos de joelhos da mais bela mulher que jamais houve no mundo, da única mulher que, entre todas as mulheres, recebeu de Deus a rosa purpúrea da maternidade, juntamente com a rosa da imaculada brancura da virgindade, da mulher que, ao tornar-se mãe de Deus, tornou-se mãe dos homens. E então pediremos a essa mãe que nos ensine a servir a Deus, a amar a Deus e a orar a Deus, dizendo-lhe como criancinhas: Linda Senhora vestida de azul celeste, ensina-me a rezar. Já que Deus foi o teu filhinho, ensina-me a falar. Sentaste muitas vezes nos joelhos, cantastes para adormecer, como me cantou minha mãe. Depois, para o entreter, também lhe contaste histórias, segurando-lhe as mãozinhas para ele estar quietinho e para ele não chorar, porque ele de certo também chorava, não é verdade, Virgem Mãe? Achas que ele ouvirá com atenção se eu lhe disser coisinhas da minha vida que às vezes me afligem? Eu falarei baixinho para ele ouvir melhor e ter pena de mim, linda Senhora, vestida de azul celeste. Ensina-me a rezar, pois que Deus foi o teu filhinho e tu sabes ensinar. Então, nós temos aqui o exemplo de Maria, né, que deve ser também um exemplo para nós. Maria, ela foi a mãe de Jesus e ela foi um exemplo de amor e doação. Através do seu sim, ela nos deu Jesus e nos deu a salvação. Então, nós devemos aprender com Maria essa lição de humildade, de uma mulher que foi maravilhosa, que realmente deve ser um modelo para nós. O menino Jesus vem para alguns quando tem os corações saturados do mundo. Para outros, vem quando a fome do corpo lhes faz sentir a fome da celestial justiça. Para outros, ainda, quando se diria que estavam presas no abraço das venturas materiais. Ainda para outros, quando o mundo em que se apoiavam lhes fugiu das mãos e os deixou cair. E para quantos ele vem, quando as lágrimas lhes inundam as faces e que só ele as pode enxugar. Mas para cada um e para todos, Jesus vem à sua maneira silenciosa e doce. Ele, o Cristo, a hora mística. Então, Jesus vem a cada um de nós de uma maneira muito simples e muito singela. No nascimento, né, de uma manjedoura, ele nos dá o exemplo, então, que todos nós devemos buscar. Esse exemplo de uma criatura tão simples e tão singela que se fez homem e habitou entre nós. Então, que hoje, né, nesse dia tão especial, que é o dia da Sexta-feira Santa, que nós possamos, então, aprender com Jesus, né, essa lição de um Deus que poderia ter nascido, né, num palácio e se fez pobre e nasceu numa manjedoura. E hoje, onde nós estamos comemorando, né, o dia da morte desse mesmo Deus tão imenso, que através do seu Filho morre numa cruz, que nós possamos então aprender com Jesus, então, que morre na cruz hoje e que nos ensina, então, através desse seu exemplo, o exemplo de humildade que nós devemos buscar nas nossas vidas, né? Então, que nessa Páscoa nós possamos, então, aprender esse exemplo que Jesus tem a nos ensinar, o exemplo de um Deus que, apesar de ser Deus, ele realmente se fez homem, né? Se fez humilde, nasceu pobre e depois viveu a sua vida fazendo o bem, dando o exemplo de humildade e ao final ele acaba se doando inteiramente a cada um de nós e realmente se oferece, né, como sacrifício vivo, né, o cordeiro ali, o sacrifício vivo para morrer no nosso lugar, né? Nós é que deveríamos ter que passar por isso, mas ele que passou por nós.
Ele que realmente carregou sobre si as nossas dores, né? Aquilo que nós devíamos passar foi Ele que quis passar voluntariamente. E Ele então nos dá esse exemplo, né, de humildade e de simplicidade, que hoje, nesse dia tão especial, nós devemos então aprender com Jesus. Né? Nós devemos então buscar isso, né, essa virtude dessa humildade que Ele nos ensina hoje nesse dia tão especial. Então, era isso que hoje nós gostaríamos de comentar nesse vídeo, né, do Infinito da Pequenez. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre outros assuntos muito interessantes relacionados à fé, à filosofia e à religião e à cultura. Então, nós vamos então abordar assuntos muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês todos vão gostar muito desses assuntos que nós vamos comentar nos próximos vídeos. Sobre a fé, a humildade, a simplicidade, a religião, a cultura. E eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e até a próxima, então, onde nós voltaremos a falar sobre assuntos muito legais e muito interessantes. Tchau, tchau!